Salve, salve, galera! Tamo aqui para mais um vídeo. Tava meio sumido esse final de semana aí, galera, mas estamos de volta aí. Voltar a trazer os reacts aí e as notícias aí do nosso Mengão. Então, galera, vou estar chegando trazendo as notícias aí do nosso Mengão aí, tudo relacionado a essa partida aí, Flamengo e Racing aí, jogo mais decisivo do ano aí pra gente, né? Então a Renata Fã vai estar trazendo todas as notícias aí do nosso Mengão, né? Escalações aí, notícias aí do estádio, né? Como tá o clima pro confronto lá no ambiente do Flamengo. Então já chega deixando o like aí, galera, se inscreve no canal, ajuda nós a crescer a cada dia. Tamo junto demais, muito obrigado pela tua inscrição e vamos às notícias do nosso Mengão. Vamos nessa. Chegar, se aproximar, vamos à Argentina, porque lá está o Thiago Carvalho. E queremos saber, Thiago, se tem alguma pista do time titular do Flamengo, se o Felipe Luiz já deu alguma amostra, já que o Carrascal, por exemplo, arrebentou na partida do Maracanã. E, na minha opinião, se não for titular, é um contrassenso, não é? Buenas tardes, outra vez. Buenas tardes, Renata. Boa tarde para todo mundo. Estamos em Alvejaneda, então muito perto aqui do El Cilindro, estádio do Racing, onde amanhã acontece a partida contra o Flamengo. Mas falando sobre o Flamengo tem uma única atividade. Ela acontece na tarde de hoje, lá no Centro de Treinamentos do Defensa e Justiça, que é considerado um dos centros de treinamentos mais modernos aqui da Argentina, recém-inaugurado, 4 campos profissionais. E sim, temos alguma ideia do que o Felipe Luiz deve estar pensando para testar nessa tarde às 3h30. Primeiro, o Léo Ortiz. Léo Ortiz voltou a ser relacionado, está recuperado do estiramento no tornozelo direito, deve recuperar a vaga no time titular. Ontem ele treinou no Ninho do Urubu, o Danilo não vem tão bem, provavelmente o Léo Ortiz deve recuperar essa vaga então na zaga ao lado do Léo Pereira. Outra vaga acontece na lateral direita, porque o Varela vem fazendo boas partidas, então muito possivelmente pode ganhar também essa vaga do Emerson Royal e voltar ao time titular. O Emerson Royal foi quem jogou contra o Fortaleza. Do outro lado, na outra lateral, agora voltando a ser relacionado, o Alexandro, que tinha sido poupado no final de semana por conta do controle de carga, dessa vez deve também retomar a vaga no time titular. Então, um setor defensivo muito mexido nesse Flamengo que deve ir a campo amanhã contra o Racing. E aí, como você bem adiantou, muito provavelmente o Carrascal também deve recuperar uma vaga nesse time. No final de semana ficou de fora porque estava suspenso no Campeonato Brasileiro, não podia jogar contra o Fortaleza, mas agora voltando aos relacionados, deve muito provavelmente entrar nesse time titular. E aí um último pitaco, que provavelmente vai acontecer também, é o Pulgar. O Pulgar estava suspenso contra o Fortaleza, mas é um jogador de confiança do Felipe Luiz, muito forte na marcação do meio de campo e que dá mais sustentação. Como o Racing deve se expor um pouco e buscar esse resultado, então o Pulgar também deve voltar ao time principal. Renata. Thiago, o fato é que o Flamengo tem opções. O Felipe Luiz pode escolher o que a maioria dos times não consegue. Eu quero agradecer ao Thiago, que está acompanhando tudo lá em Avejaneda, na Argentina. Mas esse é o detalhe, Chiquito. O Flamengo é um time que tem a vantagem, tem um elenco muito poderoso. E às vezes eu imagino que o problema do Felipe Luiz não é quem ele vai colocar, é escolher a opção correta. Você chamou o Chico, ele falou que ia ser difícil? Ele falou que ia ser difícil, o Flamengo, não sei o quê, não sei o quê. Você ouviu o áudio na sexta-feira você também falou. Você ouviu o áudio do Gustavo Costas, né, que vazou aí do técnico do Racing? Vai fazer uma guerra. E daí? Mas aí vocês falam que ele pode fazer uma guerra porque o placar é pequeno, porque vocês falaram que o Abel Ferreira não, né? Não, porque imagina. 3, né? 3 é... Não, eu acho que esse placar é apertado. Claro que o Flamengo tem time para administrar ou, enfim, ou até vencer o jogo. Só que eu acho que semifinal de Libertadores, o Racing não vai deixar passar, cara. Vai ser muito duro. O Flamengo pode até passar, mas vai ser terrível. O Racing já tem experiência, é um time que recentemente ganhou muito bem do Cruzeiro, a Sul-Americana, ganhou a Recopa. É uma equipe que sabe buscar os caminhos, Cicinho. E esse é o combustível que os jogadores do Flamengo precisavam. Um discurso como esse do treinador adversário. Porque isso daí motiva... o adversário, ele falando que vai ter guerra, então mas aí o Menga não falou tanta coisa assim, não, ele expôs coisas aí que acordou o time do Flamengo. Marco, para finalizar, muita dificuldade para o Flamengo, na sua opinião? Muita dificuldade, uma bobagem, uma burrada que o treinador fez. O Flamengo vai chegar lá muito mais preparado emocionalmente do que antes. Agora, eu acho que dá Flamengo. Então
é o seguinte, mudanças de planos, vamos para a Argentina, Libertadores, a competição mais desejada, mais sonhada do momento na América do Sul. E quem está seguindo os passos de Racing e Flamengo é o Thiago Carvalho. Tá agasalhado, tá lá no meio do povo, já trazendo detalhes sobre esse grande duelo sul-americano. Thiago, buenos dias, muchacho. Buenos dias, Renata. Muito bom dia pra você. Bom dia, Cicinho, Edu, Ronaldão. Mais frio na Argentina, tá 12 graus nesse momento. Ontem à noite, te garanto que estava um pouquinho mais gelado, na casa dos 8 graus. Agora estamos em Avejaneda, distrito de Buenos Aires, bem em frente ao estádio Presidente Perón, mais conhecido como El Cilindro, o palco da partida de amanhã entre Racing e Flamengo, aqui pela Libertadores da América, essa semifinal, que há um entusiasmo na Argentina. Ontem, a torcida do Racing, a hinchada del Racing, fez uma grande festa na concentração dos jogadores, incentivando os atletas e confiando ainda nessa possível classificação. Agora, hoje de manhã, eu cheguei aqui com o nosso repórter cinematográfico, Leandro Abad, e a torcida do Racing estava fazendo ali uns preparativos para essa partida de amanhã, passando ali aquelas faixas tradicionais argentinas, e não fomos tão bem recebidos assim. Há um clima, um território hostil. Eles estão esperançosos para esse jogo de amanhã. Falaram em algum momento em 2-0 como palpite para o resultado, mas também tamparam nossa câmera, não deixaram nós flagrarmos nada da festa de amanhã e disseram que vai ser uma surpresa. Bom, do outro lado, o Flamengo está a 30 quilômetros daqui, em um resort de luxo concentrado, muito próximo do centro de treinamentos do Defensa e Justiça, onde hoje o Filipe Luís vai fazer o único treino da equipe aqui na Argentina, às 3h30 da tarde. 28 atletas do Flamengo chegaram até aqui, apenas 2 baixas importantes. O Pedro, ainda com aquela lesão no antebraço direito, e também o Everton Cebolinha, que tem um problema no quadril, então os dois não vão ter condições de jogo. Entre os jogadores que voltaram a ser relacionados, a principal esperança do Filipe Luís é justamente o caso do Léo Ortiz. O Léo Ortiz tinha aquele estiramento no tornozelo direito, portanto não vinha sendo relacionado. Está recuperado, treinou normalmente ontem no Brasil, chegou tranquilo aqui à Argentina, vai participar da atividade de hoje para saber se terá ou não condições de então voltar à vaga no time titular no lugar do Danilo. É claro. O Bruno Henrique, não quero jogar. Agora ele topou jogar, mas não está jogando nada, está jogando mal. É o Juninho. E essa crise no ataque com a camisa 9 tem uma aposta do Boto esquecida. Tem reportagem aqui no UOL sobre o assunto. A outra opção na comando do ataque é o Gonçalo Plata, que não é exatamente um fazedor de gols. Olha lá, Flávio vive crise no ataque, com camisa 9 caótica e aposta de Boto esquecida. A outra, como assim, o Juninho, né, que foi a primeira contratação, essa é a aposta do Boto. Essa é a aposta esquecida. Que foi esquecida, né? Que, de fato, ele entrou lá no último jogo contra o Fortaleza, faltando 3 minutos para acabar o jogo. E teve uma chance de empatar. E teve o Alaciano também, que foi bem no Mundial, mas também depois perdeu espaço e tudo mais. O que fazer, Danilo, se fosse você? Cara, pior que para esse jogo especificamente, é que o Bruno Henrique está numa fase muito ruim, né? Mas para esse jogo, as características do Bruno Henrique, para mim, seriam as ideais, né? Claro, desconsiderando o Pedro. O Pedro, para mim, é titular absoluto e aquilo tudo que eu já falei. Para mim não tinha muita questão. O Pedro é sempre, para mim, é o melhor atacante do Brasil. O Pedro, na melhor condição física, não tem ninguém que chegue perto dele jogando aqui no nosso país. Mas, como já não podemos contar com ele, as características do Bruno Henrique, elas seriam boas para um jogo como esse. É um atacante que pode pressionar na saída, que pode dar velocidade em um eventual contra-ataque. O Racing, que já pressionou um pouco o Flamengo no Maracanã em determinados momentos do jogo, em outros aceitou um pouco mais a pressão. Certamente no jogo de amanhã na Argentina vai pressionar o tempo inteiro. E aí eu acho que o Bruno Henrique como escape seria uma boa opção. Só que o Bruno Henrique, desde essa questão aí das apostas, da investigação, STJD para lá, efeito suspensivo para cá, o Bruno Henrique não consegue jogar mais, né? E aí tem a parte dele falando da entrevista que ele não queria mais jogar como 9, tem ele dentro de campo não conseguindo render. Então assim, mesmo com a má fase dele, entre ele e o Juninho, eu fico com ele. Entre ele e o Plata, eu ainda fico com ele. Eu não acho que o Plata faça essa função de uma maneira tão boa, mas realmente
o abismo para o Pedro é muito, muito, muito grande. É mais ou menos como se o Palmeiras não tivesse o Vitor Roque, né? Que ele faria. Agora, Arnaldo Felipe Luiz Ribeiro, o que você fará para escalar o Flamengo amanhã? Difícil, viu? Mas eu tô com o Danilo. Pelo tipo de jogo, fora de casa, tal, não vai precisar dar satisfação para a nação, não. Vai ter que jogar, ter um cara experiente e que esteja acostumado a esse tipo de situação. Eu repetiria o Bruno Henrique. E também tenho que levar em consideração o seguinte, né? Na partida de ida, ele não entrou exatamente mal, né? Ele perdeu o gol que depois o Carrascal fez no rebote, mas a entrada dele e dos outros, as substituições do Felipe, inclusive depois da saída do Pedro, o Flamengo teve bons momentos no segundo tempo, na parte final do jogo, quando fez o gol, com a participação dele também. Eu não achei que ele tenha sido uma tragédia na ida contra o Racing, não. Acho que ele até entrou bem. E depois, contra o Fortaleza, o Bruno Henrique foi mal. Caiu muito no Bruno Henrique, né? Mas acho que muito mais a estratégia do Felipe Luiz, porque nenhum jogador do Flamengo jogou bem no final de semana. Então, fica muito em cima dele, mas sem o Pedro, eu jogaria com ele. Não tenho muita dúvida, não. E acho que em Fortaleza ninguém se salvou. Não foi só o Bruno Henrique, né? Inclusive, a estratégia do Felipe Luiz, para mim, foi errada do início ao fim. Então, eu repetiria assim. Eu acho que é jogo para jogadores mais experientes e que estejam acostumados com essa situação. O Bruno Henrique é um jogador, também de tudo, que ele tem velocidade, ele pode aproveitar eventuais contra-ataques que o Racing proporcione. Então, eu iria de Bruno Henrique, sim. Agora, é uma loucura eu falar que o Felipe Luiz, não que vai perder emprego, nada disso, mas que tem uma pressão sobre ele. A torcida reclamou, achou que ele falou que ele é teimoso no fim de semana e tal. Esse jogo aí virou um jogo de pressão. Sim, virou um jogo de pressão. Até pelo nível de expectativa de investimento, o torcedor do Flamengo trata aí da uma final de Libertadores como obrigação, né? É uma coisa meio maluca pra gente que acompanha a Libertadores há tanto tempo, tratar como obrigação a chegada a uma final. Mas a realidade é que está sendo assim no Flamengo e está sendo assim no Palmeiras também. E o Felipe Luiz está pagando o preço por ser o comandante desse grupo. Como disse o Arnaldo, acho que ele errou na estratégia realmente de jogar com o time titular em Fortaleza, mas a verdade é que nenhum jogador respondeu. E a gente sempre, hoje em dia, né, a gente vive essa busca pela personificação da culpa, como se tivesse só uma pessoa culpada. Claro que tem um comandante, ele pode ter mais culpa no cartório, como a gente fala, mas dá para dividir um pouquinho também, né? Não é só isso. Então, o Samuel Lino não quis chutar uma bola que estava cara a cara contra o Fortaleza. O Léo Pereira pode ter uma decisão. O Rossi, para mim, não atuou da melhor maneira no chute do Breno Lopes. Então, assim, tem vários ingredientes, mas a gente vive essa busca incessante por achar sempre só um culpado e o da vez é o Felipe Luiz. Essa questão da convicção e da teimosia. E até nisso também é curioso, né? Porque quando o Flamengo vence, a convicção vira virtude. Quando o Flamengo perde, a convicção vira um problema, é teimosia. Então, qualquer que seja a decisão do Felipe Luiz, vamos imaginar que amanhã ele resolva jogar sem nem o Plata, nem o Bruno Henrique, nem o Juninho. E aí o Flamengo faz um jogo defendendo, segura o 0x0 e classifica. Vamos falar, Felipe Luiz é um gênio da prancheta, né? Se ele fizer a mesma estratégia e perder, ele é um burro que não serve. Então, o resultado no final é o que vai pautar qualquer tipo de análise sobre o comportamento do Felipe Luiz, sobre o comportamento do Abel Ferreira e por aí vai. Não acho que dá para fugir muito, mas dá para a gente ser um pouco mais profundo do que isso, Tironi. E o Carrascal de 9, não? Putz. Eu acho que vai lá. A pior posição para o Carrascal ou a pior posição para o Arrascaeta é 9 de costas, exato. Não, sei lá, falso 9. Você Então, mas por último, eu acho que o Carrascal é um desperdício de 9, de falso 9, né? Eu acho que ele pode fazer
qualquer outra função Sabe melhor. a questão, Arnaldo? Tem um ponto no Flamengo que tá dando bastante certo no momento, que é o Carrascal. Aí é aquela história, pelo menos nisso não mexe, sabe? Deixa aí. Esse cara tá dando certo agora. Sim. E o Arrascaeta na posição dele mesmo, né? Então também não mudar a posição do Arrascaeta. Então eu acho que aí eu não mexeria, não. Se como você falou, Tironi, a alternativa do Plata já foi testada algumas vezes, eu inseri o plano B, que é o Plata como último, marcando a saída de bola do adversário, sabendo que você não vai ter um cara que vai contribuir tanto assim com gols, mas ele não é um estranho no Ninho. Acho que o plano B é o Plata. O plano C, o Juninho. Mas mexer no Carrascal e no Arrascaeta, acho essa coisa da tentação de colocar todos os melhores juntos, independentemente da posição, ela não dá certo. Né? Vamos colocar os melhores aí, alguém se vira de 9. Não é assim, né? Alguém tem que fazer o trabalho sujo lá na frente, e é um trabalho sujo muitas vezes mesmo. Jogar de costa, mastigar a saída de bola, nem o Carrascal nem o Arrascaeta tem essa característica. Então eu não mexeria nos dois, não. O que dá para vale fazer, lembrar eu que acho... o Pedro ficou na Berlinda aí também porque, segundo o Felipe Luiz, não fazia exatamente isso que o Tornado está fazendo, né? Não era combativo, mas fala. Não, o que eu acho que dá para fazer, é algo até natural que o Carrascal conseguiria fazer com mais facilidade, é simplesmente um ajuste dependendo da fase do ataque, de onde tiver o Bruno Henrique, o Carrascal pode ter um pouco mais de presença de área. Então, se a bola caiu um pouco mais para o lado, o Bruno Henrique começou a construir uma jogada mais pela esquerda, por favor, os meias entram. Mas aí eu acho que é algo até mais natural, sabe? De você fazer, de você olhar e falar Arrascaeta, Carrascal, chega mais, Jorginho e Saúl vão acompanhar um pouco mais na intermediária para poder aproveitar. Acho que é natural. Agora, colocá-lo como camisa 9, mesmo que seja o falso 9 aí, eu acho que não é uma alternativa interessante, não. O Zuriel, Luz Freitas dos Santos, discorda de vocês. Dá para jogar sim, igual o Guardiola fez com o Messi de falso 9. Bom, eu acho que são coisas diferentes. Vamos aí, pô. E aí? Dá sim, Arnaldo? Dá sim, com um treino, né? Um treino dá para jogar. O Messi treinou de falso 9 por a pré-temporada inteira. Tem que contar que o Messi, Não é você assim, fala... cara. Messi, é isso. Aí o Messi, beleza. É outro jogador, né? O Ramon Dias está fazendo isso com o Alan Patrick. Virou falso 9 lá no Inter. Não sei se está dando muito certo. Por isso que o Inter está o Inter voando, não está exatamente bem, né? Mas é isso. E aqui o grande nosso companheiro está sempre aqui com a gente. Espera aí que eu vou pegar a mensagem dele, que é muito boa. Aqui cadê ele? Rodrigo Costa Tavares. Esse âncora é péssimo. É aquilo que ele está falando aqui para mim. Muito obrigado. Rodrigo, tamo junto. Agora, eu gosto de... tudo bem, o jogo é amanhã, então a gente vai fazer isso amanhã. Distribuir fichas sobre quem vai classificar e quem vai classificar. Eu já falei, para mim eu acho que vai ser final brasileira de novo. Mais uma vez. Mas acho que vai ser difícil para os dois times, mas vão conseguir. A gente colocou na... tá aí o chaveamento, né? Racing e Flamengo. Depois, quinta-feira tem Palmeiras e LDU. Palmeiras tem que subir uma montanha gigante, está perdendo de 3-0. E a final será, pelo menos até aqui, em Lima. No fim do ano, em Lima, a final da Libertadores desse ano, que pode ter mais uma vez uma final, uma decisão brasileira. Coloca aí na tela de novo os últimos jogos, o outubro do Flamengo. Tá aí, 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 4 gols sofridos. Agora, para comparar, a gente coloca o outubro do Palmeiras. Tem um jogo a mais, né? Porque ele entrou em campo na última data FIFA, mas o desempenho também é semelhante. São 7 jogos com 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 17 gols marcados, 10 gols sofridos. Teve aquela sequência incrível, né? 3-0 contra o Vasco. A maior diferença é justamente nisso aí que você está falando. Exatamente. Esses 4 jogos aí, do Vasco até o Bragantino, que foi o melhor momento do Palmeiras, né? Foi aquela hora que eu ousei escrever, inclusive, que o Palmeiras jogava o futebol mais legal do Brasil, que era o time que a gente gostava de ver. Pode falar. Aí teve o jogo contra o Flamengo, 3-2, controverso, arbitragem e tal. Desde então, o Palmeiras deu uma pequena rateada, você acha, Danilo? Eu acho que quando a gente tem esse tipo de análise, quem joga o futebol mais legal, o Arnaldo falou que passou a querer assistir jogos do Palmeiras, porque o Palmeiras começou a jogar melhor para fora da bolha.
eu acho que é completamente normal, né? Não vejo um absurdo, não vejo pressa. A gente faz essa análise semana a semana, mês a mês, é o time do mês, é o time da semana. Para mim é completamente normal. E nessa sequência que você mostrou, realmente o Palmeiras fazia jogos muito legais, fez jogos muito legais. Contra o Flamengo, eu acho que o Palmeiras jogou bem também, foi o melhor desempenho do Palmeiras nos últimos Palmeiras e Flamengo depois de muito tempo, porque normalmente a gente viu um Palmeiras jogando com as costas na parede, não querendo atacar, querendo perder de pouco, ou querendo ficar no 0-0. Dessa vez o Palmeiras teve a bola, fez o Flamengo, inclusive, mudar de característica. O Flamengo foi mais eficiente, venceu porque foi mais eficiente, porque contou com alguns erros de arbitragem no começo do jogo. E tudo bem, faz parte, assim como o Palmeiras contou com o erro de arbitragem para vencer o São Paulo também. Aí agora, contra a LDU, aí sim, foi um jogo totalmente fora da curva, muito abaixo, Palmeiras muito mal, muito desligado, caiu muito de produção. Eu falei várias vezes muito, porque realmente foi um negócio absurdo, muito diferente do que o Palmeiras estava acostumado a fazer. E aí, contra o Cruzeiro, eu acho que tem várias coisas que a gente pode pesar aqui, a cabeça longe, o desgaste, e aí a gente já falou bastante até no posse, acho que é muito diferente. Agora, o jogo contra a LDU, para mim, que é totalmente fora da curva. O resto está na média, o Tironi, até mesmo na média do que o Palmeiras faz contra times de G6, né? A gente sempre lembra desse desempenho. O empate do Palmeiras com o Cruzeiro, por incrível que pareça, faz o Palmeiras ter uma sequência melhor do que a que teve no primeiro turno com Flamengo e Cruzeiro. Porque o Palmeiras perdeu as duas, dessa vez somou pelo menos um pontinho. Então, por incrível que pareça, neste momento o Palmeiras conseguiu uma vantagem em relação ao que fez no primeiro turno. Dito isso, Arnaldo, o que aconteceu com o Palmeiras recentemente? Por que tá... Bom, teve a cacetada que tomou da LDU, isso conta bastante, mas e aí? Bom, Tironi, o fato do Palmeiras ser o time do mês anterior ou das semanas anteriores, de dar gosto de ver jogar, de jogar para fora da bolha, não exclui o diagnóstico que o Palmeiras passou a ser um time com um volume ofensivo muito interessante, com a dupla de ataque mortal, mas sempre é bom falar vulnerável defensivamente, coisa que em outros tempos não era, mesmo nas grandes exibições. Mesmo em algumas vitórias, como o jogo com o São Paulo, quando ele poderia ter tomado 3 gols, 4 gols, né? E no jogo contra o Flamengo, em que ele joga bem, ele tomou também 3 gols, né? E contra a LDU ele tomou 3 gols. Contra o Cruzeiro ele poderia ter tomado 2 ou 3 gols. O tipo novo de jogo do Palmeiras, ele não é ainda um jogo seguro defensivamente, né? Então isso está no pacote também, desse novo Palmeiras. Do Palmeiras pós-Andreas Pereira, digamos assim, que é o último reforço a jogar, a ser contratado e a atuar no time titular. E aí a questão é que esse jogo fora da curva, em todos os aspectos, porque contra a LDU o Palmeiras foi frágil defensivamente e inútil ofensivamente, ele não fez uma coisa nem outra, faz com que a situação da Libertadores tenha se tornado delicada. E para qualquer um deles, Flamengo ou Palmeiras, não passar para a final vai ser uma paulada. Pode ficar tranquilo. Não tem eliminação sem sequela em semifinal de campeonato. Ainda mais para 2 times tão poderosos. Então o Palmeiras luta contra isso na quinta-feira. Para passar na quinta-feira, ele precisa ser... A gente conversava ontem aí, no posse de bola. Na minha opinião, ele precisa ser do melhor nível ofensivo, no melhor nível que ele vinha tendo nessas partidas melhores da série que você colocou aí, e fazer a sua melhor partida defensivamente desses últimos tempos, né? Ele precisa ser bom nos 2 aspectos, como um todo, para descontar 3 gols de diferença, né? Então não é uma parada qualquer. No Brasileiro, como disse o Danilo, curiosamente, com o Flamengo mostrando que até do Fortaleza ele pode perder, é possível que o Palmeiras seja campeão vencendo uma partida só contra o G6, como ele fez em outros tempos, né? Ele tem essa vantagem. Agora ele não vai pegar ninguém da turma de cima. Pega o Mirassol. Só o Mirassol, né? Que o Flamengo também pega, né? Isso.
E aí ele pode, se fizer a parte dele, ser campeão sem precisar ganhar nenhum confronto direto contra o Flamengo, contra o Cruzeiro. Os pontos corridos permitem isso, né? E o Palmeiras pode conseguir o título brasileiro sem ter um jogo assim marcante nessa trajetória contra os times mais fortes, contra os confrontos diretos, contra o vice-campeão, por exemplo, que seria o Flamengo. Teria perdido as duas para o Flamengo e pode ser campeão. Contra os corridos é assim. Eu até insisto, uma pergunta para vocês dois, para o nosso chat. O que é pior? Perder ponto para o Flamengo ou perder ponto para o Fortaleza? Pro Fortaleza, sem dúvida. Pois é, né? É isso. Então, porque assim, é que o Flamengo, o Palmeiras... Às vezes maximizam. Lógico que é ruim Palmeiras contra o G6. Sim. Mas para mim é muito pior perder ponto pro Santos, pro Grêmio, pro Fortaleza, do que perder ponto pro Flamengo e pro Cruzeiro. Acho que tem uma questão até estatística, né? Quem são os... Lógico. 6 são 6. Exato. Né? 6, contando que você está entre os 6, então, né? Então você são perder 5 ponto para 5 times é uma coisa. Se você ganhar ponto com todos os outros, que é algo que os outros normalmente não fazem, o Cruzeiro é a prova viva disso, né? Perdeu para um monte de time lá de baixo, ou perdeu ponto, então E aí é o oposto do que o Arnaldo estava falando, né? Por exemplo, na Libertadores, você precisa ganhar, inclusive, desses grandes. Como fez o Palmeiras, no caso, contra o River Plate, como não está fazendo agora contra a LDU. Já no brasileiro, o brasileiro permite esse tipo de coisa, né? Essa regularidade, então você pode ir mal em 1 ou 2 jogos contra os maiores, mas se você for bem contra o resto, você vai ser campeão. E daqui 10 anos, ninguém vai falar, o Palmeiras ganha aí o 20º título, sei lá. Mas você lembra, em 2025, não ganhou um jogo do Flamengo. Esse tipo de coisa, meu amigo. Ninguém lembra. Né? Então... Queria que meu time não tivesse ganhado de ninguém. Fala. As organizadas têm 1000 questões controversas, é verdade, mas uma que não dá para contestar é o quanto esses caras vão atrás do time, onde o time estiver apoiando sempre. Então isso também é indiscutível e essa turma que lamentavelmente se acidentou estava indo lá para assistir o jogo e para apoiar o time e vai precisar muito de apoio, Danilo, porque como a gente conversou agora há pouco ali no intervalo, a pressão lá vai ser grande. O Racing está lá disposto a tudo, a torcida, teve festa lá, o negócio vai ser pesado, vai ser muita pressão. Pois é, para o torcedor, né, o flamenguista já está, entre aspas, mais acostumado a disputar esse tipo de fase da competição. O Racing não chegava numa semifinal há quase 30 anos, não chega numa final há praticamente 60 anos, se eu não me engano. Então, assim, se para o flamenguista que já foi campeão 2 vezes nos últimos anos, que chegou a finais recentemente, que disputa o mata-mata com frequência, é um jogo importante, é um jogo que mobiliza e que deixa os torcedores com frio na barriga, que fizeram lá, lotaram o Maracanã e tal. Imagina para os torcedores do Racing, é a oportunidade da vida, é a chance da vida e é por isso que eles estão ali, como a gente está vendo essas imagens aí, fazendo essa recepção, essas festas, para poder incentivar os jogadores do Racing para uma virada que seria histórica, né? Porque além dessa questão, né, que eu disse de todos os anos que o Racing não chega numa fase assim da competição, tem a diferença que é enorme de investimento também. Então é realmente um gigante contra um time um pouco menor, e aí não estou dizendo da tradição, não estou dizendo da importância, estou dizendo da questão econômica. O Flamengo hoje é a grande potência da América do Sul ao lado do Palmeiras em termos econômicos, junto com o River Plate, que também fez um grande mercado, mas acabou sendo eliminado antes pelo próprio Palmeiras. Então são os 3 gigantes aí em termos econômicos do continente e o Racing é menorzinho perto desses 3. E vai enfrentar um deles para a chance de chegar numa final que vai ser certamente histórica caso isso aconteça, até porque a semifinal já é histórica. E aí o Racing vai poder, se eventualmente passar do Flamengo, vai poder sentar no sofá e torcer tranquilamente para escolher quem é seu adversário. Eu imagino que para o Racing é melhor pegar a LDU do que pegar o Palmeiras pelos mesmos motivos agora do jogo contra o Flamengo. Então é o jogo da vida, não tem muita outra expressão diferente dessa para imaginar como vai ser o clima amanhã lá no Cilindro. Bom, o Racing não disputa uma semifinal do Libertadores desde 97. Nos últimos confrontos de mata-mata contra brasileiros, Arnaldo, a La Academia levou a melhor em todos, desde o ano passado pela Sul-Americana e a Recopa, Atlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro e Botafogo. Ou seja, tem sido uma pedra no sapato aí para os brasileiros. Não é um time
ruim, é um bom time, né? Um time forte, não vai ter o Sousa, né, que está machucado, mas e também não vai ter o Sousa, que está machucado, mas é um time forte, não? Não, acho que é um time bem organizado. E com essa mobilização toda que vocês estão falando, é isso. O Gustavo Costas, o técnico histórico, né? Que parece um jogador a mais do time, né? Nessa festa aí, de se despedir antes da concentração dos jogadores, disse que, entre outras coisas, que o Racing não vai considerar as eventuais sanções da Conmebol para fogos de artifício ou recepção e tudo mais para essa semifinal. É tudo ou nada, é o último jogo em casa, né? Se eles forem à final, vai ser no campo neutro. Então vai ser um inferno para o Flamengo. E o Flamengo, na verdade, ficou nessa situação de desconforto da decisão na casa do adversário desde que terminou a sua chave em segundo lugar atrás da LDU, né? Depois daquele tropeço contra o Central Córdoba. Decidir fora de casa é sempre uma questão, ainda mais quando você tem uma vantagem mínima, como essa situação que o Flamengo vive, né? E a partida contra o Fortaleza está provocando sequelas sérias. As sequelas dos jogadores físicas, pela repetição de jogadores na partida em Fortaleza, ela vai existir. A sequela psicológica pela derrota e pelo Palmeiras ter aberto um pouquinho mais de vantagem também. E essa pressão natural do jogo, do visitante, né? Então é uma circunstância, e aí vale pouco o dinheiro e vale muito o aspecto da mobilização, da dedicação, do coletivo. É uma partida de uma vantagem mínima. Fora que o Flamengo tem um problema que ele não tinha na ida, um grande problema, que virou 2 problemas, que é a questão lá do centroavante. Pensa bem o que aconteceu do jogo da ida do Racing para agora. O Pedro era o grande jogador do Flamengo. Tinha decidido o jogo com o Palmeiras. E o Pedro quebra o braço. E aí, no mesmo dia que ele quebra o braço, depois do jogo contra o Racing, o Bruno Henrique dá uma entrevista dizendo que ele não quer jogar como centroavante. E, de repente, na quinta-feira, o Felipe Luiz acorda sem o centroavante titular com o braço quebrado e com a sua opção dizendo publicamente que não quer jogar como 9. Foi isso que aconteceu de lá para cá, só isso. E o Flamengo não marcou contra o Fortaleza, e agora eu fico imaginando qual será a estratégia para essa posição do Felipe Luiz, para essa partida de volta em que ele tem, repito, apenas uma vantagem mínima, 1 gol de diferença. Falaremos sobre as possibilidades do Flamengo, só quero ainda sobre essa pressão que o Flamengo deve enfrentar lá, algumas falas do técnico Gustavo Costa sobre o jogo. Abre aspas, esse jogo precisa ser vencido de todos os ângulos. Não importa se nos multarem pesadamente, isso a gente se recupera depois. E depois, eu tenho uma fé enorme, enorme, enorme. Nós vamos atropelá-los, nós vamos matá-los, diz aqui o Gustavo Costas. Ou seja, tá na pegada mesmo, hein, Danilo? O Costas, nos últimos tempos aí dessa campanha, ele foi bastante analisado por um técnico que trabalha bastante nesse motivacional, né? A única questão que o Racing, é bom ficar esperto, o Racing, a última equipe que tentou fazer uma festa e que passava dos limites da Conmebol, não foi nem o problema financeiro, não foi nem a multa, nem nada, foi que esfriou o jogo do Internacional na chuva de papel picado. Chuva falsa, né? E que no final só ajudou o Flamengo. Né? Então, assim, ajudou muito mais o Flamengo do que qualquer outra coisa. Então, assim, não dá para saber qual vai ser o limite. Tem sempre a grande discussão do qual é o limite de você apoiar e de você incentivar e falar frases como essa de vamos matá-los e de deixar os caras mais pilhados do que deveriam. Então, é uma boa discussão, é um bom achar o meio termo aí para você não pilhar demais e para você não deixar os caras com medo também, é uma boa questão. Para mim, o que sempre fica é, quando a gente tem situações como essa, como a do Flamengo, tem a frase que ganhar é difícil, mas continuar ganhando é ainda mais difícil. A motivação de times que vêm como zebra, ela é sempre um desafio para quem é o favorito. E o Flamengo vai ter que enfrentar essa questão com esse placar mínimo dito aí pelo Arnaldo, desse 1-0.
sem poder ter uma referência no ataque, e vai ser um jogo de nervos. Agora, o Flamengo tem um time suficientemente experiente para suportar. Imagina a pressão que já não teve Jorginho, que já não teve Saúl. Só que aí a gente vai lembrar, o jogo do Flamengo contra o Estudiantes em La Plata foi horrível, né? Se jogar daquele jeito é muito provável que não passe de novo. O Flamengo ficou por 15 milímetros de não ser eliminado por conta daquele gol impedido e depois foi para os pênaltis. Se isso acontecer de novo contra o Racing, eu acho que o Flamengo não resiste. Então, é um jogo que me desperta muita curiosidade por todos esses elementos. Pois agora uma pergunta aqui. Enquanto você estava falando, eu estava pensando sobre a campanha do Flamengo, Arnaldo e Danilo. O grande momento dessa campanha do Flamengo foi a sequência contra o Internacional. Ganhou com autoridade os 2 jogos. Antes e depois foi uma campanha meio mais ou menos, não foi? O primeiro tempo dos Estudiantes poderia ter resolvido o jogo, né? A gente poderia estar falando de 4-0 no primeiro tempo e tal. Então, assim, acho que foram os dois jogos contra o Inter, que no final é um confronto doméstico e que a gente imaginava que o Inter poderia oferecer mais dificuldades, mas hoje ele basicamente determinou a temporada bem abaixo do Inter. Aí o primeiro tempo contra o Estudiantes foi muito bom, o segundo tempo não tão bom, e aí o jogo horrível em La Plata, que o Flamengo não passou realmente por muito pouco. Agora o Racing. O Flamengo tem essa característica nas últimas Libertadores, né? Tem 2 títulos, mas tem campanhas e com momentos muito abaixo do que a gente imaginava. Então, ter sido eliminado para o Olímpia, ter sido eliminado para o Peñarol, e agora essa questão do jogo contra o Estudiantes que a gente falou e o jogo de amanhã contra o Racing. Diga lá, Arnaldo. Assim, se a gente... a Libertadores, ela não premia, embora ela tenha proporcionado uma mínima vantagem para quem tem campanhas muito boas, como é o caso do Palmeiras, né? Do decidir em casa. Não é uma competição que premia você ter a regularidade ou a supremacia na fase de grupos. E depois, por exemplo, o Palmeiras fez uma partida ruim na Libertadores, uma péssima. Ele pode estar eliminado na próxima quinta se ele fizer até 2 gols, por uma partida ruim, né? E é assim o torneio. De fato, a participação do Flamengo ela é irregular, desde a fase de grupos. Talvez até, né, Tironi, se a gente olhar um pouco para o lado contrário, para os vizinhos, para os adversários, as campanhas de LDU e Racing, elas são mais consistentes do início até agora do que as do Flamengo, por exemplo, né? O Racing foi bem na fase de grupos, venceu o Vélez 2 vezes, não fez um jogo... venceu o Peñarol, né? Antes, venceu o Vélez 2 vezes, não fez uma partida ruim no Maracanã, né? Então, a Libertadores do Racing é mais uniforme do que a Libertadores do Flamengo. Mas isso não conta tanto, né? Na hora do vamos ver. Né? Então, e do outro lado, o Palmeiras foi uma cachapante até a partida de Quito, e na partida de Quito foi um desastre. Então, pode ter custado, a gente vai saber na quinta-feira. Não é uma competição que exatamente premia o cara que vai bem desde o primeiro jogo, né? É um outro tipo de torneio. E acho que o que acontece neste momento não é nem a situação do Flamengo na Libertadores específica, é a situação do Flamengo em final de outubro. Depois de ter oscilado, reagido em 3 partidas difíceis em que ele precisava ganhar, as 3 no Rio, Botafogo, Palmeiras e Racing, e de repente ter tomado uma revertida ali em Fortaleza completamente inesperada. Talvez por um erro estratégico gigante, e que coloca essa desconfiança em cima do técnico, a questão da teimosia em cima de alguns jogadores, né? Então o Flamengo chega na parte decisiva da temporada pressionado. No Brasileiro, 1 ponto atrás do Palmeiras, na Libertadores em vantagem mínima, mas sabendo que vai ter muita dificuldade em manter essa situação no campo do adversário, né? Então é um momento de
uma certa desconfiança em relação ao Flamengo como um todo. A gente vai mostrar aí uma tela com o desempenho do Flamengo nesse mês de outubro. Foram 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 7 gols marcados e 4 gols sofridos. Acho que o grande jogo aí foi, claro, o 3-2 contra o Palmeiras e o 3-0 contra o Botafogo, né? Foram os grandes momentos ali do Flamengo nesse período. E aí 1-0 com o Racing eu não achei, né, que foi ruim, não. Eu achei que o Flamengo soube jogar um jogo difícil contra o Racing, ganhar de 1-0. Ficou aquela, é pouco, é muito. Semifinal de Libertadores, ganhar de 1-0 a primeira partida. Claro, não é uma vantagem que deixa o Flamengo confortável, mas não achei o jogo ruim em si, assim. Acho até que o Flamengo poderia, por umas questões ali de alguns detalhes, ter finalizado um pouco mais, poderia até ter feito mais. Não achei tão ruim, não. O Bruno Henrique, não quero jogar. Agora ele topou jogar, mas não tá jogando nada, tá jogando mal. É o Juninho. E essa crise no ataque com a camisa 9 tem uma aposta do Boto esquecida. Tem reportagem aqui no UOL sobre o assunto. A outra opção na comando do ataque é o Gonçalo Plata, que não é exatamente um fazedor de gols. Olha lá, Flávio vive crise no ataque, com camisa 9 caótica e aposta de Boto esquecida. A outra, como o Juninho, né, que foi a primeira contratação, essa é a aposta do Boto. Essa é a aposta esquecida. Que foi esquecida, né? Que, de fato, ele entrou lá no último jogo contra o Fortaleza, faltando 3 minutos para acabar o jogo. E teve uma chance de empatar. E teve o Wallace também, que foi bem no Mundial, mas também depois perdeu espaço e tudo mais. O que fazer, Danilo, se fosse você? Cara, pior que para esse jogo especificamente, que o Bruno Henrique está numa fase muito ruim, né? Mas para esse jogo, as características do Bruno Henrique, para mim, seriam as ideais, né? Claro, desconsiderando o Pedro. O Pedro, para mim, é titular absoluto e aquilo tudo que eu já falei, para mim não tinha muita questão. O Pedro é sempre, para mim, é o melhor atacante do Brasil. O Pedro, na melhor condição física, não tem ninguém que chegue perto dele jogando aqui no nosso país. Mas, como já não podemos contar com ele, as características do Bruno Henrique, elas seriam boas para um jogo como esse. É um atacante que pode pressionar na saída, que pode dar velocidade em um eventual contra-ataque. O Racing, que já pressionou um pouco o Flamengo no Maracanã em determinados momentos do jogo, em outros aceitou um pouco mais a pressão. Certamente no jogo de amanhã na Argentina vai pressionar o tempo inteiro. E aí eu acho que o Bruno Henrique como escape seria uma boa opção. Só que o Bruno Henrique, desde essa questão aí das apostas, da investigação, STJD para lá, efeito suspensivo para cá, o Bruno Henrique não consegue jogar mais, né? E aí tem a parte dele falando da entrevista que ele não queria mais jogar como 9, tem ele dentro de campo não conseguindo render. Então, assim, mesmo com a má fase dele, entre ele e o Juninho, eu fico com ele. Entre ele e o Plata, eu ainda fico com ele. Eu não acho que o Plata faça essa função de uma maneira tão boa, mas realmente o abismo para o Pedro é muito, muito, muito grande. É mais ou menos como se o Palmeiras não tivesse o Vitor Roque, né? Que ele faria. Agora, Arnaldo Felipe Luiz Ribeiro, o que você fará para escalar o Flamengo amanhã? Difícil, viu? Mas eu tô com o Danilo. Pelo tipo de jogo, fora de casa, tal, não vai precisar dar satisfação para a nação, não. Vai ter que jogar, ter um cara experiente e que esteja acostumado a esse tipo de situação. Eu repetiria o Bruno Henrique. E também tenho que levar em consideração o seguinte, né? Na partida de ida, ele não entrou exatamente mal, né? Ele perdeu o gol que depois o Carrascal fez no rebote, mas a entrada dele e dos outros, as substituições do Felipe, inclusive depois da saída do Pedro, o Flamengo teve bons momentos no segundo tempo, na parte final do jogo, quando fez o gol, com a participação dele também. Eu não achei que ele tenha sido uma tragédia na ida contra o Racing, não. Acho que ele até entrou bem. E depois, contra o Fortaleza, o Bruno Henrique foi mal. Caiu muito no Bruno Henrique, né? Mas acho que muito mais a estratégia do Felipe Luiz, porque nenhum jogador do Flamengo jogou bem no final de semana. Então, fica muito em cima dele, mas sem o Pedro, eu jogaria com ele. Não tenho muita dúvida, não.
E acho que em Fortaleza ninguém se salvou, não foi só o Bruno Henrique, né? Inclusive a estratégia do Felipe Luiz para mim foi errada do início ao fim. Então eu repetiria sim, eu acho que é jogo para jogadores mais experientes e que estejam acostumados com essa situação. O Bruno Henrique é um jogador também, além de tudo, que ele tem velocidade, ele pode aproveitar eventuais contra-ataques que o Racing proporcione, então eu iria de Bruno Henrique, sim. Agora, é uma loucura eu falar que o Felipe Luiz, não que vai perder emprego, nada disso.